Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja lá a hora que você estiver ouvindo isso, está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós recebemos mais um time de convidadas para falar sobre representação PCD no universo literário. Agora, por favor, roda a vinheta. Ouvintes, aconteceu um probleminha técnico que uma de nossas apresentadoras não sabe falar bem de livro. Eu queria muito ser amiga dessa autora. E não que eu ache ruim. Inclusive, tenho amigos que são. Sim, paciência. Não gostando, me bota no paredão. Falo de uma narrativa diversa, é justamente diverso no sentido de que contando histórias reais. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Pessoal, sejam bem-vindas novamente a mais um episódio dessa temporada. E como acontece todas as vezes que nós recebemos um time de pessoas diferentes nesse programa que nunca estiveram aqui antes, nós passamos o primeiro bloco inteiro nos apresentando para os novos ouvintes que vão chegar através deles. Eu sou a Rayane, mais conhecida como Rai, sou estudante de Direito, eu moro no Rio de Janeiro, eu tenho 24 anos e eu apresento, edito, dirijo e roteirizo esse podcast há 2 anos. E agora eu passo para a minha companheira de bancada de hoje, a Anne. Bom, né, gente? Boa noite, em primeiro lugar. Bom dia, boa tarde, né? Depende do horário que você tá ouvindo. Mas eu sou a Anne, né? Também host desse podcast desde o ano passado. Sou recém-formada em letras, não sei o que eu vou fazer na minha vida, mas recém-formada. Sou de São Paulo, tenho 22 anos, escrevo. A algum momento da minha vida eu faço algumas resenhas e eu tô tentando entrar no ramo de revisão. Então, se alguém quiser me contratar, faça um precinho bacana. E é isso, gente. Vida não tá fácil pra ninguém. Olá, pessoal. Meu nome é Nara Souza. Eu tenho 21 anos. Eu moro em Salvador. Tenho paralisia cerebral e escrevo há uns 10 anos no Wattpad. Pode mandar ver, Thaís. Olá, pessoal. Agradeço desde já o convite para estar aqui participando com vocês. Espero que quem esteja nos ouvindo esteja bem no meio dessa pandemia caótica. Eu me chamo Thaís Peçanha, tenho 39 anos, sou de Macaé, interior do Rio de Janeiro. Tenho uma doença rara chamada osteogênese imperfeita, popularmente conhecida como a doença dos ossos de vidro ou a doença dos ossos de cristal. Eu prefiro falar ossos de cristal, pelo menos a gente fica chique, né? E eu também sou autora do livro sobre Rodas, um Espírito em Movimento, que concorreu agora na última edição do Prêmio Quilo de Literatura e está entre os top 10 do Clube de Autores, né? Uma grande felicidade que a gente tem. Também participo, né? Sou responsável pelo canal no YouTube chamado Ossos de Pássaro, onde a gente discute a representatividade da pessoa com deficiência na literatura, através de obras clássicas e obras contemporâneas, né? Então a gente faz toda uma caminhada aí desde o século XVIII, XVII, em obras literárias, e a gente vem demonstrando como que essa representatividade da pessoa com deficiência nessas obras clássicas e como que isso está acontecendo hoje em dia, né, nos mundos de hoje. Será que isso mudou? Então, acompanha a gente lá que você vai saber. No mais, esse também é o nosso canal no YouTube. Ele também depois é transportado para o pessoal do Spotify e do podcast do Google, para que também possa ouvir a gente aí em qualquer lugar onde estiver. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo. Ok, obrigada, Thaís e Nara, pela presença. E assim, ouvintes, eu preciso avisar que, devido ao limite de tempo de duração dos nossos episódios de programas oficiais, que é de aproximadamente 60 minutos, infelizmente nós não tivemos como incluir todas as pessoas que gostaríamos de incluir nesse episódio. Em razão disso, nós faremos em breve uma parte 2 desse episódio para que nós consigamos incluir também nesse assunto a visão de pessoas neurodivergentes e de pessoas com deficiência visual que estão trabalhando nesse momento dentro da literatura brasileira. Então já fica aqui o convite para que a audiência retorne daqui a algumas semanas para ouvi-lo e para que vocês já deixem recomendações sobre quem querem ouvir comentando nas nossas redes sociais, através do Instagram, @castsumários, ou do Twitter, @castsumários. Até porque é muito importante que vocês cheguem aqui e compartilhem com a gente coisas, porque a própria Thaís, para quem não sabe, foi muito bem recomendada no nosso Instagram e foi uma ótima surpresa, né? Até porque, como a gente
não tá tão próximo como a gente gostaria da comunidade, é sempre bom que a gente tenha outros tipos de divulgações para a gente entender e chamar essas pessoas para elas terem voz de poderem falar aqui no podcast também. Bom, a proposta de hoje é que essa roda se torne um espaço de aprendizado e de escuta entre nós e as autoras convidadas. A conversa vai ser longa, como são todos os episódios sérios e cheios de gente que nós fazemos por aqui. Mas vem com a gente que a gente vai fazer a pena. Para começar, eu queria ouvir de vocês duas sobre como foi até agora a jornada de vocês com a literatura como forma de arte, como o mercado recebeu vocês e o que vocês estão escrevendo nesse momento. Infelizmente, vou começar dizendo que falta visibilidade para as autoras PCD. Às vezes eu sinto que tentam nos excluir ou fingir que não existimos. Não se vê na mídia com facilidade autores PCD viralizando com suas obras ou fazendo grandes lançamentos. E nas raras vezes em que isso acontece, a matéria os resume como exemplos de superação ou a sua condição física, sem valorizar seu trabalho. Eu não senti muito esse impacto pessoalmente, porque ainda estou em processo de produção de uma fantasia e um conto com protagonismo PCD. Pode começar, Thaís. Bom, meu começo com a literatura e com o mundo da escrita foi muito nova, né? Eu comecei a escrever, eu acho que desde sempre, eu era louca para ser alfabetizada, isso eu me lembro muito bem. Então, depois disso, eu acho que eu nunca mais parei. Meu primeiro prêmio de literatura foi em 96, quando eu ganhei um concurso de poesia, ainda infanto-juvenil, né? Eu ainda nem tinha saído da escola, ainda era bem novinha, tinha menos de 15 anos quando eu ganhei o concurso. E daí para frente eu sempre continuei escrevendo de alguma forma, mas só realmente ano passado é que eu resolvi me assumir como autora, né? Enquanto escritora eu já sou a vida inteira, mas como autora eu realmente só resolvi me assumir ano passado, e aí eu fui ver a publicação do meu primeiro romance de ficção, que é o Sobre Rodas, que porém não é meu primeiro livro escrito, mas é meu primeiro livro publicado. Então, como é que você vê que esse mercado é meio doido, né? Não necessariamente o primeiro livro que a gente escreve é o primeiro que de fato a gente vai publicar. Eu achei que era o momento do Sobre Rodas e não do outro livro, mas que em breve vai sair, se Deus quiser. Agora, quanto à receptividade do mercado literário, realmente é muito complicado, né? É um mercado muito fechado, né? Quando a gente conversa com assessorias de imprensa para tentar fazer a divulgação do nosso livro, a gente sempre ouve do outro lado dizendo que são temáticas muito importantes, que é importante a gente ter essa representatividade, porém não temos pauta no momento. Então, é sempre essa barreira que a gente ouve. E o meu movimento de sair do modo escritora e ir para o modo autora foi justamente um incômodo que eu tinha desde criança, né? Eu tenho 39 anos, eu sou uma leitora assídua, fanática, dessas que eu tenho que entrar numa livraria hoje em dia e deixar minha carteira com alguém do lado de fora. Sou igual, não posso negar. Eu já virei meme na família, entendeu? De fazer promessas. Você prometeu que não vai comprar mais nenhum livro até acabar de ler todos que estão aqui. Quem cumpre? Nossa, sou eu na vida. Eu não cumpro. Nessa última promoção da Amazon, a minha mãe falou isso. Eu consegui disfarçar agora, porque o Kindle veio piorar mais ainda isso, né, gente? Porque a gente compra e ninguém vê. É verdade. Mas eu me tornei autora muito desse incômodo, né? Como eu estava falando, eu sempre tive desde criança que eu tenho uma deficiência rara, eu lia muito, e eu não via personagem nenhum com deficiência nos livros. Eu não estou falando da minha, não, que é rara, tudo bem não ter, sabe? Né? A gente até entende. Agora, a gente entende, mas a gente não aceita, são coisas diferentes. Mas não tinha nenhum personagem com deficiência, né? E essa provocação fez com que eu resolvesse dar o meu primeiro passo. Afinal de contas, se não tá legal, se eu não tô achando que tá bom, e se eu não quero que as próximas gerações passem por esse mesmo tipo de incômodo, então eu tenho que ir lá e fazer minha parte, certo? Então, beleza, se ninguém escreve um livro cuja protagonista é uma pessoa com deficiência, eu vou lá e vou escrever, ponto. Fui lá e fiz a minha parte. Posso ser um grãozinho de areia no mar? Posso, mas de grão em grão a gente vai encher essa praia, né? Então, esse meu movimento veio muito de um anseio desde criança, e o trabalho com o canal, que é, digamos assim, uma continuidade do trabalho social do livro, que eu entendo o livro como um trabalho social, apesar de ser um romance de ficção,
né, que a gente está ali mostrando como que é a vida de uma pessoa com deficiência, que não é nem esse heroísmo que todo mundo diz, e também não é uma coisa pavorosa como outros taxam, né? É difícil, mas quem não tem uma vida difícil hoje em dia? E o trabalho do canal é justamente dar continuidade nessa fala e fazer justamente o estudo, a análise dessas obras literárias, desde os clássicos até agora. Então, assim, vou dar um spoiler para vocês. Vocês sabiam que a Bela e a Fera era uma pessoa com deficiência? Não, ninguém sabe disso. Caramba. O livro original Nossa. de 1740, porque é um livro original de 1740, escrito por uma mulher, e que ela se inspirou numa história verídica, que era de 200 anos antes, e que a Fera era uma pessoa com deficiência. Mas isso, se vocês quiserem saber mais, vocês vão ouvir lá no meu canal no YouTube, que em breve a gente vai falar sobre esse episódio. Eu já vou me inscrever, que eu quero ouvir isso. Eu vou deixar o link do canal da Thaís e dos livros dela na descrição desse episódio. Então, todo mundo que for ouvir esse episódio no futuro vai conseguir acessar isso através de um link. As histórias clássicas que eu sabia que eram os personagens com deficiências, até porque elas são um pouco mais óbvias, eu acho, era o Fantasma da Ópera, né? Sim. E o Corcunda de Notre Dame. Eram as que eu sabia. Até porque elas são mais óbvias. Elas deixam um pouquinho mais explícito, né? Principalmente É. o Corcunda de Notre Dame. O Quasimodo é um clássico, né? E aí Sim. a gente entra em outros. Se a gente falar de Quasimodo, a gente vai falar de Aleijadinho do Brasil. Sim, vocês também. Nossa, sabem dessa sim. história. Por que o Aleijadinho tem essa imagem que é dita que ele tem? Então a gente também vai trazer um estudo sobre isso, linkando. E tem muita coisa bacana pela frente que vocês vão olhar para essas obras clássicas de uma maneira como vocês nunca imaginaram. Nossa. Outra obra clássica que eu consigo pensar agora também é Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, que é um romance de uma autora negra do século XIX. E uma das personagens principais dentro desse romance é a mãe da protagonista, né? Que a protagonista é a Úrsula, mas a mãe dela é uma pessoa com deficiência, que é paralítica, e ela passa a maior parte do livro acamada. Nossa. E como se passa no século XIX, estamos aí às vésperas do fim da escravidão, vamos dizer assim, dentro do livro. E acontecem coisas horrorosas nesse romance. O livrinho triste, gente, não recomendo. A não ser que vocês queiram chorar, não leiam Úrsula, sério, é muito triste. O livro triste. Enfim, é um livro muito discutível para quem estuda a escrita negra dentro dos livros clássicos, porque a gente fica muito na dúvida se a gente recomenda esse livro ou não. Porque a gente sabe da importância dele por ter sido um livro escrito no século XIX, contando a realidade de uma mulher negra livre, de pouco tempo de passagem, ou se a gente deixa de recomendá-lo por causa da visão que ele dá pra gente dessa personagem em específico, porque parece que ela é um fardo o livro inteiro. E isso torna, para nós que somos pessoas que buscam fazer uma luta antirracista dentro da escrita, uma coisa muito mais difícil de saber o que recomendar para o público e o que não recomendar. Então eu já faço aqui uma espécie de aviso. Vocês querem ler Úrsula? Leiam. Mas leiam com uma crítica atrás, sabendo que existe esse problema lá dentro. Como vocês devem ler qualquer clássico. Leiam o clássico, mas leiam sabendo da problemática existente. Isso. Ler clássico a gente tem que estar com uma Na mente verdade, aberta, porque a gente não concorda com tudo, claro. Sempre tem. Uma das coisas que a gente sempre aborda, e a gente vai também abordar isso no canal, é que assim, a literatura ela é um retrato da forma de pensar do povo num determinado tempo. Então não tem como a gente, por exemplo, ler Corcunda de Notre Dame e achar um absurdo o Quasimodo ser retratado daquela forma com o olhar de 2022. A gente tem que considerar que esse livro foi escrito no século XIX. Como que era a população? Como é que o povo vivia naquela época? O que as pessoas pensavam? Quem era esse autor que escreveu Corcunda de Notre Dame? O que ele pensava? O que ele achava do mundo? Então, o livro, ele retrata não só a vivência e a experiência de uma época, do povo dentro de uma época, como também muito da percepção do autor sobre essa realidade. Então, não tem como a gente descasar a análise de algum livro desconsiderando o tempo em que ele foi escrito e o autor que escreveu. Né? Esse contexto não pode ser descasado. Então,
na verdade, é um grande estudo social que a gente faz, né? Quando a gente lê um clássico, por exemplo, ou até mesmo as obras contemporâneas. Eles retratam o pensamento de um povo num determinado tempo. Então, a literatura, ela está casada com a evolução humana diretamente, assim. E é muito contexto interessante sempre é você ver importante. isso, essa mudança de pensamento através das obras literárias, né? E que bom que está mudando, né, gente? Que bom. Que bom. Eu acho que um bom exemplo para a gente colocar aqui como o contexto é tão importante, porque eu, como uma estudante, não sou mais estudante, enfim, mas ex-estudante de letras, a nossa professora de literatura, ela falou, eu vou colocar um exemplo aqui que não tem nada a ver com o PCD, mas para entenderem. O livro, né, a Dom Casmurro, a tal da Capitu, entendeu? Que naquela época, lógico que ela era vista como a pessoa que traiu o Bentinho e tudo mais. Só que no nosso, conforme passou os tempos e tal, nosso século e tal, hoje a gente já não vê ela como uma pessoa que traiu, mas isso não era o reflexo da obra na época. Então a gente também tem que ir com esse pensamento, porque não adianta exatamente o que você falou, de a gente pensar hoje em dia, em 2022, sabendo sobre como o próprio narrador pode ser não confiável, a gente ter uma visão daquilo que foi escrito na época. É um ótimo ponto colocar isso aqui, né? Porque as pessoas às vezes esquecem disso, de como é importante a gente entender como que a obra foi criada, por que ela foi criada, o século e tudo. O tempo é importante também. Se eu puder fazer uma pergunta para você, Thaís, como que foi participar do prêmio do Kindle? Para você, assim, te chamaram, você foi selecionado, como que aconteceu isso na sua vida? Não, a gente recebe, assim, por ser leitor, acho que até pelo perfil que eles vão vendo pela ferramenta, você acaba recebendo os anúncios, né? E num desses eu recebi o anúncio do concurso, resolvi participar, achei uma experiência válida e interessante, principalmente porque foi através dele que eu falei, vou tentar e vou me lançar como autora e vamos ver no que dá. Eu optei por fazer uma publicação independente, até recebi algumas propostas de algumas editoras, mas na época, para mim, não achei vantajoso, considerando o que eu esperava, enquanto que ela, né, do meu ponto de vista, que ela teria que oferecer de serviço. Então, eu resolvi fazer a publicação independente, acho que é um caminho super fácil e válido para todo mundo que queira começar. Então, hoje, qualquer um que queira lançar um livro, a gente não tem mais impedimento nenhum e não precisa de rios de dinheiro, tá, gente? Hashtag fica a dica. A gente consegue fazer isso num custo super em conta. Já temos uma revisora aqui, liga para ela, faz a revisão do seu livro, que é importante, tá? Por mais que a gente faça publicação independente, tem que estar bem escrito, tem português jamais, pelo amor de Deus, né? Dá uma caprichada na capa e faz a publicação, faz o registro da obra lá no site da Câmara Brasileira de Livros, que é super rápido e está com precinho em conta, não está nada de absurdo, e lança o livro. Tem várias plataformas de publicação independente, escolhe o que você acha que tem mais a ver com o que você quer, com o seu perfil, e toca bala. Eu acho que eu incentivo hoje a todo mundo que queira se lançar como autor, apesar do mercado literário em si, você considerando publicações, livrarias, o mercado literário tradicional está numa fase muito difícil, a gente está vendo aí taxações de livros altíssimas, né? Então não é um mercado que está muito aquecido. O mercado literário autônomo, que a gente fala, né, esse independente, ele está muito aquecido. Tem muitos autores se lançando de forma independente justamente por essa facilidade e pelo baixo custo. Então, é um caminho. Em quais gêneros você sente mais falta de se verem sendo representadas? Porque, assim, eu vou tentar explicar de uma forma... fazendo uma analogia com outros tipos de minoria. Quando eu comecei a ler literatura ficcional, eu sentia uma certa ausência de ver personagens pretas dentro de livros jovens adultos sendo apresentadas como protagonistas com possíveis pais românticos, sejam eles interraciais ou não. E isso era uma falta muito presente nos livros grandes de mercado. Essa falta para vocês também é presente? Vocês veem isso com força? Ou vocês querem também se verem tipo sci-fi, terror e em outros tipos de gêneros que vocês
ainda se querem ser vistas, mas ainda não se veem com tanta frequência quanto desejariam? Esses dias eu chorei de desespero porque eu não consegui encontrar um romance clichê ou uma comédia romântica, o gênero que eu mais escrevo e leio, como protagonista do PCD. E eu percebi que eu mesma nunca escrevi nada desse gênero porque eu não tenho referências, porque não existia nada. Eu nunca li nada que totalmente me representasse. Eu sinto falta de representatividade no geral em todos os gêneros. Eu queria ver uma fantasia com uma protagonista com paralisia cerebral, tipo uma bruxa, uma vampira. um suspense onde ela seja uma stalker. Alguma coisa assim. Porque geralmente quando a gente vê personagens com deficiência, ou eles são resumidos à sua condição física, ou simplesmente não fazem diferença nenhuma na narrativa. Bom, eu acredito que a gente tem falta de protagonistas com PCD em todos os gêneros literários, fazendo uma exceção para isso que a gente conversou, né? Existem as obras clássicas, mas a pessoa com deficiência era retratada como um monstro, como algo grotesco, como algo que dava medo, e a gente pula lá do século XVII, XVIII para o século XX, em que você começa a ter a representatividade da pessoa com deficiência como super-herói. E aí um grande exemplo que eu dou para todo mundo são os X-Men. Sim. Né? A gente virou super-herói. Realmente. Eu monstro, eu virei super-herói. Calma aí, gente, eu sou o meio do caminho, né? Eu não sou nem um monstro e eu também não sou um super-herói. Então, vamos trilhar o caminho aqui do meio. Então, a gente tem essa representatividade na literatura, mas eu considero de uma forma distorcida, que não é o que a gente é na realidade. Nenhuma pessoa com deficiência gosta de ser tratada como super-herói, como heroína, como exemplo de superação. Não é fácil ter uma deficiência. Superação aonde? Você tem que matar um leão por dia? Cada um mata o teu, entendeu? Você fala que o cara que é cardiopata grave é um exemplo de superação? Não. E por que você vai falar que a minha deficiência é? Você falou com o cara que é diabético, tem que tomar insulina na barriga todo dia. É um exemplo de superação? Não. E por que você fala que a minha deficiência é? Então, assim, esse não é um caminho que a gente quer traçar. Então, se você for olhar o que a gente tem hoje, aí você vai falar, sim, vocês têm representatividade. Tem, mas de uma forma que a gente considera distorcida ou um pouco deslocada da realidade como ela deveria ser. Então, assim, a gente tem essa falta em todos os gêneros, mas eu concordo plenamente com você. Se a gente for pensar na questão da representatividade da pessoa com deficiência no universo literário, você olhando para um romance clichê, padrão, né, casalzinho e tal, realmente isso você não tem. Raramente você acha uma obra ou outra, geralmente é o homem com a deficiência e a mulher não. Que também é um tabu, mas é um tabu na sociedade. Então, o livro é o retrato da sociedade que a gente vive. Então, o livro não está destoado da realidade que a gente está vivendo. Infelizmente, a realidade é essa. Então, eu acho que falta em todos os gêneros. Eu até falei um pouquinho com as meninas quando eu estava lendo, que por um acaso eu comprei um romance de banca, tá? Que é um gênero que eu curto. E na sinopse em si, fala um pouquinho sobre como vai ser o livro, e romance de banca é aquele negócio, é aquele romance quente e tal, e é só sobre o casal e como eles vão ter aquela química e tal. E no meio da história, aleatoriamente, a autora, sem te avisar nem nada, ela te explica, putz, a mocinha é uma pessoa PCD. Eu fiquei maluca quando eu li aquilo, sério, porque eu não estava esperando, a autora não avisa, e eu achei muito interessante a forma com que a autora abordou, porque é muito isso que você, Thaís, estava falando, de, às vezes, a gente ter esse protagonismo no mocinho. E até falando de uma autora brasileira, que eu não tô criticando ela, tá? A Nana Pulvorovsky, sei lá, o nome dela, Nossa, outro nome eu não sei. Você não vai citar essa pessoa aqui, não, pelo calma, amor amiga, de Deus. calma. Eu vou falar que ela tem um livro que o principal dela é um portador de PCD, um cadeirante, né? Que aí a gente entra de novo nesse estereótipo que normalmente quando você tem uma pessoa num romance e tal, o homem que tem que ser essa força de superação, porque ele não sai desse local, né? Enquanto nessa história de romance de época, a gente vê o contrário, entendeu?
ali, o fato dela ser uma pessoa PCD não interfere em nada na história. Nada, nada. A única coisa que o mocinho não sabe é que ela é PCD. Só. Quando ele descobre, ele leva numa boa e é isso. Tipo, é um jeito um pouco mais natural de se tratar do que nessa caixinha de superação. Que eu acho que deve incomodar muito, né, vocês, né, nessa caixinha de superação. Então é uma deficiência não aparente, a que ela Não. tem. Não, ela tem. Só que no livro, como retratar é de Sheik, né? No contexto, como ela usa bastante as roupas tradicionais local, né? Então, muitas saias Ou e tal, seja, não dá pra burca. ver a perna dela. Não é burca. Porque ela não se cobre totalmente, entendeu? Ela tá. com roupas típicas, mas não é uma burca. Só que como ela usa muita saia longa, porque ela também é do local citado no livro, que não diz o nome. Não dá para ver a prótese dela na perna. Então ele só descobre quando ela tem um receio de ir para cama com ele e tal, porque ela não sabe como ele vai reagir. Só que quando ele descobre, ele acha normal. Ele pergunta meio o contexto, tipo, o que aconteceu? Ela explica, né? Porque é parte importante da história, mas eles seguem e é isso, sabe? Ela está ali, ela tem um protagonismo, a deficiência dela tem uma parte de protagonismo, onde ela vai te explicar e tudo mais, só que não gira em torno disso. Então você, tipo assim, o fato dela ser não quer dizer que ela pode não fazer algo ou fazer algo, entendeu? É mais natural nesse sentido que eu digo, do que nessa caixinha de superação. Muito bacana, já vou querer a dica para ler. Eu vou te mandar para você, eu acho que você vai gostar. Bom, vamos lá. A gente tem uma tradição dentro aqui do podcast que toda vez que a gente vai falar de um assunto sério e diferenciado aqui dentro, a gente vai para dentro do Twitter e faz uma série de enquetes que a gente chama de pesquisas de bolha, porque o Book Twitter é uma bolha e é uma bolha cheia de outras bolhas dentro. Mas a gente tenta conseguir extrair desses números que essas pesquisas apontam uma espécie de temperatura sobre o que a gente está falando em cada assunto. Então eu perguntei para o público dessa bolha quantos livros escritos por autores PCDs eles já leram. A gente teve um percentual muito grande de pessoas respondendo nem um. Foi de 50%. Isso é muito triste. Mas o mais de um, que é a segunda opção na enquete, foi para 38,9%. Então já temos uma esperança aqui rolando. Temos esperança. O quantitativo de um livro foi para 11,1%. Sendo que 36 pessoas responderam a essa pesquisa, nessa pergunta específica. Então, eu acredito que 50% não ler nenhum já demonstra a quantidade grande do problema que a gente tem do mercado possuir esses livros e não divulgar esses livros como livros escritos por pessoas com deficiências. E também demonstra o problema de pessoas não procurarem saber quem que elas estão lendo, que é outra coisa que eu fico repetindo aqui todo o santo programa. Parece que o povo não se liga no que eu estou falando. Esses resultados não me surpreendem, mas não deixam de ser tristes. Eu espero que daqui pra frente a gente consiga mudar esse cenário e ter mais visibilidade para livros com protagonismo PCD, livros de autores PCD, para que a gente possa dar representatividade e voz a quem ainda não teve nada. Mas se eu pudesse indicar alguma leitura onde há essa representatividade, eu indico para Romance Os Números do Amor, que é um livro que fala sobre autismo. O protagonista tem autismo. O Extraordinário e Sinestesia, da Gabriele Caldas, que está disponível na Amazon Kindle e tem uma protagonista com deficiência visual. Ponto as páginas de aproveitar também a oportunidade
para divulgar um conto meu muito antigo que se chama O Futuro de Elisa, onde eu retratei a paralisia cerebral de uma maneira poética e amargurada. Mas que vale um pouquinho a pena a gente ler e prestar atenção. Enfim, tá aí seu comentário sobre o resultado. Eu vou te falar que eu estou surpreendida, mas de uma certa forma até positivamente, porque eu achei que esse percentual fosse ser muito maior do que 50%. Então, 50% nunca ter lido, eu vi com bons olhos, tá? Porque eu achei que você ia falar uns 80 para 90. Caraca. Mas a gente Considerando tem que lembrar autores... que é uma bolha, né? Que é uma bolha que a gente está pesquisando. Se eu expandisse essa pesquisa para o Instagram, para o Google Forms e etc., eu acho que ia caber mais gente respondendo. Assim, considerando que a sua pergunta foi voltada para autores com deficiência, né? Espero que as pessoas tenham entendido que você perguntou de autor e não de personagem. Isso. É isso que você fala. As pessoas leem os livros e não sabem quem são os autores. Não fazem ideia. Então, meu medo é só que elas tenham confundido que a pergunta você estava se referindo ao autor e não ao personagem. Porque personagem tem diversos livros hoje em dia que, inclusive, viraram best-seller de cinema, né? São as grandes bilheterias que a gente teve aí nos últimos anos. Alguns deles são personagens com deficiência, mas os autores não têm deficiência. Sim, eu coloquei até a outra pergunta sobre especificamente personagem, que é a segunda pergunta da enquete, que é quantos livros com protagonismo PCD você já leu? E ela teve uma resposta relativamente parecida, vamos dizer assim, porque no quantitativo de um livro apenas deu 25,6%, mais de um deu 46,2%, que foi a maioria, e nenhum deu 28,2%. Ou seja, a resposta está dentro da margem de erro, quase, da primeira pergunta. Porque, se para pensar, o pessoal que votou nenhum nesse protagonismo, eu acho que eles sacaram que não é o personagem esse terceiro plano, que é onde sempre aparece. É o carro-chefe do livro, é quem abre o universo. Eu acho que ficou bem óbvio aqui. Sim, exatamente isso, né? Além de ele pode ter lido um livro que tinha um personagem, mas que não era o protagonista. Então, realmente, esse percentual é para cair mesmo, infelizmente. Bom, duas últimas perguntas da enquete foram quantos personagens você já leu, quantos livros você já leu que possuíam um ou mais personagens PCDs com alguma importância na trama. E aqui foi que o ranking disparou no mais um, que foi quase 60% de pessoas votando sim. Eu li mais de um livro com personagens PCDs com grande importância na trama, que é a surpresa positiva da pesquisa, acredito eu. Somente 27 pessoas responderam que leram um livro e 13,5 pessoas responderam que não leram nenhum. E a última pergunta foi quantos escritores PCDs você lê e acompanha. Eu joguei essa pergunta aqui porque eu joguei uma idêntica a ela, só que sobre autores trans, no nosso último episódio sério, para conseguir constatar quantas pessoas seguem e acompanham e compram livros de pessoas com deficiência. Porque é muito diferente se você apenas seguir. Porque você apenas dá um follow para essa pessoa, não quer dizer que você acompanhe de verdade o que ela faça. É que você interage, né, com o conteúdo dela. Exato, aí fica muito a expressão... Você conhece o conteúdo, né? Aí fica muito a expressão que a gente usa em inglês de Tolkien. É como se você usasse de indumentária para provar que você não é contra. Nossa, sim. Então, eu peguei essa pergunta justamente para poder documentar esse tipo. E a gente toma outro soco na cara, porque o nenhum foi o maior dessa pergunta e ganhou 45,2% de porcentagem. O segundo maior foi mais de um, de 35,5% de porcentagem, e o um apenas, de 19,4%. Agora vocês testem esses comentários sobre a pesquisa inteira e eu depois vou encerrar. Bom, esses números aí que você citou, das pessoas que já leram pelo menos um livro ou um pouco mais de um, cujo personagem, cujo protagonista tinha deficiência,
eu levo muito a crer que se você fosse perguntar quais eram esses livros, a gente vai ter aí os livros que deram origem às grandes bilheterias de cinema dos últimos anos. Tudo bem, nada contra, vamos começar por ali, é um começo, né? É isso aí, é um começo. Né? Mas com certeza são esses livros. Né? Como eu era antes de você, A 5 Passos de Você, e por aí vai, né? Todos esses livros que foram as grandes bilheterias dos últimos anos. E que faz a pessoa ter curiosidade e procurar o livro para ler. E é um impulsionador? É um caminho. Não sou nada contra, não. Eu acho que são livros muito bem escritos. Eu sempre acho que o livro é melhor do que o filme, então, na verdade, quando eu vejo o filme, eu fico bem decepcionada, porque eu acho que o livro é muito melhor. Acho que é um caminho da pessoa se abrir para o novo, não sou nada contra, através de uma outra arte, como o cinema, a gente apresentar um protagonista e a pessoa começar a mudar o pensamento dela e ter um olhar mais diverso e se abrir para esse novo, e a partir daí procurar mais livros cujos personagens sejam com pessoas de deficiência, ou até mesmo que ela não procure, mas se ela se interessar por um livro e pegar, ela não deixar de pegar porque tem uma deficiência. Porque isso não acontece. Ai, não, livro com pessoa com deficiência, livro de autoajuda. Ah, não vou ler isso não, é autoajuda. Né? Esses clichês, esses tabus que a gente tem. Então, eu acho que são caminhos, sim, que a gente tem como utilizar outras formas de arte para inserir essa mudança de pensamento na sociedade. Mas tem uma estrada grande ainda, né? Você sente que essa decepção no mundo do cinema e tal, nas adaptações, é porque boa parte dos personagens que são retratados nos livros como PCD, eles são encenados por autores que não têm essas deficiências? Com certeza. Parte disso, sim. Mas parte disso não é só... Isso eu tenho esse mesmo sentimento de que o livro é muito melhor do que o filme em qualquer adaptação, mesmo que não seja em relação a pessoa com deficiência. Eu acho que a questão do filme ter uma limitação de tempo acaba tendo que ter muitos cortes, empobrecendo um pouco frente àquilo que a gente tinha enquanto obra literária, que era muito mais enriquecedora de detalhes, em algumas tramas ele mergulha muito mais, em alguns aspectos e tal. E isso, no cinema, você tem que fazer algo mercadológico, né? Então você tem que mudar um pouco isso. Agora, um exemplo clássico que a gente tem, por exemplo, aquele livro Extraordinário. Se você for ler o livro, e se você ver o filme, gente, o filme é leve. Claro. Levíssimo. Ele tem que ser leve, é filme. É para estar nas projeções de sala de cinema, é para a família assistir, não é para causar medo, não é para causar repulsa, porque também você vai fazer um trabalho contrário, mas o sofrimento que a criança passa e a dificuldade que a família enfrenta, né, enquanto círculo social, é muito maior no livro do que no filme. O filme menininho sabe, eu falo, gente, perto de como ele é descrito e retratado no livro, o filme é leve, é muito leve. Claro, a gente tem que entender a mídia no qual ele está inserido, mas também essa questão de não ser representado por pessoa que tem exatamente o perfil daquela doença, isso também faz uma grande diferença, porque senão fica, muitas vezes, uma interpretação estereotipada, que não é o que a gente também quer, entendeu? Não é criar estereótipos do cara que manca, do cara que tem uma fala um pouco mais embolada, não é criar estereótipos, é mostrar, de fato, como as coisas são. Mas existem algumas interpretações que realmente são muito boas, né? Então, não dá pra gente desabonar tudo, mas também não dá pra gente bater palma pra tudo. Poderia ser melhor. Então é isso, nós temos um grande caminho a percorrer, nós temos uma longa estrada para poder seguir. Nós, autores que somos pessoas sem deficiências, temos uma grande responsabilidade nisso também, porque nós precisamos ouvir cada vez mais essas pessoas, precisamos procurar cada vez mais por leitura sensível e precisamos também cada vez mais ler os nossos colegas, que são pessoas com deficiência, para nós aprendermos sobre isso da forma certa e não fazermos besteiras quando formos construir os nossos próprios personagens. Então, né, Anne? Leitura crítica sempre, leitura sensível mais ainda, gente, pelo amor de Deus. Então é isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês hoje. Eu vejo vocês na próxima. Até logo e tchau!
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.